Pare e pense por um instante. E se eu te dissesse que a sua maior ambição, o seu maior sonho, já é seu? Que a única coisa que te separa dele não é o dinheiro, o tempo ou a oportunidade, mas a sua mentalidade. A maioria das pessoas vive na ilusão de que precisa ter para ser. Elas esperam ter o carro dos sonhos para se sentirem bem-sucedidas, esperam ter o relacionamento perfeito para se sentirem amadas, esperam ter a conta bancária cheia para se sentirem prósperas. Mas a verdade é que o universo não responde ao que você quer, mas ao que você é. E agir como se já fosse a pessoa que tem o que deseja é a forma mais rápida de se tornar essa pessoa e de manifestar o seu triunfo. Essa é a afirmação que pode mudar a sua vida para sempre. A maioria das pessoas espera ter para agir. Os mestres da manifestação, os grandes realizadores, agem para ter. Eles se comportam, pensam e sentem como se o sonho já fosse uma realidade, e essa atitude é a fórmula da autoconfiança que acelera o seu sucesso. É um conceito que pode parecer contraintuitivo, mas é a base de todas as leis do sucesso e da abundância. E se eu te disser que mestres como Napoleão Hill, ao falarem da fé inabalável e da autossugestão em seu clássico Quem Pensa Enriquece, estavam nos dando um mapa prático para viver essa verdade? Hill sabia que a mente subconsciente não diferencia o que é real do que é imaginado, e que a nossa realidade externa é um reflexo do nosso mundo interior. Ele nos ensinou que, para ter o que desejamos, precisamos primeiro nos tornar a pessoa que já tem. Ele nos alertou para o diabo da dúvida e da indecisão em Mais Esperto que o Diabo, que nos impede de usar esse poder. Você já sentiu a dor de sonhar grande, mas se sentir pequeno? A frustração de não ver resultados, a sensação de que a vida está no controle e não o contrário? Essa dor é o convite para a mudança, o sinal de que é hora de você cortar as amarras da sua mentalidade de escassez e abraçar a mentalidade de triunfo. A solução para essa angústia não é um atalho sem esforço. É o conceito de AJA como se já fosse seu, não como uma fantasia, mas como uma estratégia mental e comportamental para alinhar sua energia com seu objetivo. É um chamado urgente para você dar o passo corajoso de dizer: eu não vou esperar que o meu sonho se realize para me sentir bem-sucedido. Eu já me sinto bem-sucedido agora, e essa energia vai atrair o meu sonho para mim. É o caminho para o sucesso que começa com uma mente e um coração livres, prontos para manifestar seu propósito com total clareza e paixão, guiados pela sabedoria dos salmos e provérbios que nos convidam a ter fé e a agir com propósito. Sinta a energia de quem já conquistou. Este é o momento de assumir a sua nova identidade e declará-la ao universo. Compartilhe nos comentários, com toda a sua convicção e fé, a frase: minha mente cria minha realidade. Juntos, vamos iniciar essa corrente poderosa de manifestação e de um novo começo. Já sentimos a força da promessa de agir como se já tivéssemos o que desejamos. Mas, se você está se perguntando, o que essa ideia tem de prático? Não é só fantasia. Então prepare-se para a grande revelação que pode mudar a sua vida. O conceito de agir como se não é mágica, é ciência pura, e o laboratório é o seu próprio cérebro, mais especificamente, a sua mente subconsciente. Para quem busca o desenvolvimento pessoal, entender como essa poderosa ferramenta funciona é a chave para o triunfo em qualquer área. Pense na sua mente subconsciente como o capitão do seu navio, que opera nas profundezas, sem que você perceba. Ela não distingue o que é real do que é imaginado. Para ela, uma emoção sentida durante uma visualização é tão real quanto a emoção de uma experiência física. É por isso que, quando você tem um sonho ruim, seu coração acelera e você acorda suando. Sua mente subconsciente não disse: "Ah, é só um sonho, relaxa." Ela reagiu como se o perigo fosse real. E é exatamente essa lei do sucesso que você pode usar a seu favor. Ao agir, pensar e sentir como se já tivesse o que deseja, você está, na verdade, programando seu subconsciente para aceitar essa realidade como um fato. Esse é o princípio da autossugestão de Napoleão Hill, um dos mais poderosos pilares de Quem Pensa Enriquece. Hill nos ensinou que a autossugestão é a ferramenta pela qual a mente subconsciente pode ser influenciada por meio de afirmações e pensamentos repetidos, com emoção e fé. O ato de agir como se é a autossugestão em movimento. Ao incorporar a identidade de sucesso, você está injetando em seu subconsciente a convicção de que você é a pessoa que já tem o seu sonho. A mente subconsciente, então, assume a tarefa de transformar essa convicção em sua equivalente física. Ela começa a direcionar sua atenção para oportunidades que você antes não via,
a impulsionar sua ação inspirada e a orquestrar eventos que o levam em direção ao seu objetivo. A grande maioria das pessoas falha em usar esse poder porque se deixa dominar por um inimigo interno implacável, o diabo da dúvida e da indecisão, que Napoleão Hill tão brilhantemente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo. O diabo quer que você duvide de si mesmo, que duvide do seu propósito, que duvide que algo tão grandioso possa ser seu. Ele quer que você permaneça na mentalidade de escassez, de não tenho, em vez de abraçar a mentalidade de abundância, de eu já sou. A dúvida e a indecisão corroem a sua fé inabalável e impedem a autossugestão de funcionar. Para realmente usar esse princípio, você precisa criar uma imagem mental clara do seu objetivo. A sua mente subconsciente não opera em conceitos vagos. Ela precisa de um mapa detalhado, de um filme vívido. Imagine-se em detalhes, no seu carro dos sonhos. Qual é a sensação do volante? O cheiro do couro? O som do motor? A sensação de realização? Ou, se o seu sonho é um relacionamento, visualize-se sentindo a paz e a alegria que ele traz. O ato de agir como se te força a criar essa imagem mental, a sentir essa emoção, e a se tornar a pessoa que já tem o que deseja. Vejamos um exemplo prático. Digamos que seu objetivo seja ser um palestrante de sucesso. A maioria das pessoas sonha com isso, mas se paralisa, pensando não sou bom o suficiente, não tenho experiência, ninguém me conhece. O diabo da dúvida ataca. Mas, ao agir como se já fosse, você faz o seguinte. Visualização. Você se visualiza no palco, sentindo a energia da audiência, a confiança em suas palavras. Autossugestão. Você repete afirmações como: eu sou um palestrante inspirador. Minhas palavras tocam e transformam vidas. Ação. Você se comporta como um palestrante, mesmo sem sê-lo ainda. Você estuda, pratica, se oferece para falar em pequenos grupos, se veste e se comunica com a confiança de quem já está no palco. Essa atitude de agir como se envia uma mensagem clara para o seu subconsciente, que, por sua vez, começa a abrir as portas para as oportunidades que você precisa. Ele o impulsiona a agir, a persistir, a superar as derrotas temporárias, porque a realidade que ele agora opera é a do triunfo já conquistado. A fórmula da autoconfiança que nasce dessa prática é inabalável. Ela vem da certeza de que sua mente e a inteligência infinita estão trabalhando em perfeita harmonia, alinhadas ao seu propósito. Você não está mais no reino do espero que dê certo, mas no reino do eu já sou, e a manifestação é apenas uma questão de tempo. Essa é a verdadeira ciência da manifestação, e é a base para o seu sucesso e abundância em todas as áreas da vida. Se a ciência da mente subconsciente que revelamos aqui fez um clique poderoso na sua mente, se você sente que é hora de parar de sonhar e de começar a manifestar o seu triunfo com a atitude de quem já venceu, então este é o seu sinal. Clique agora no botão de inscrição aqui embaixo e venha fazer parte de uma comunidade que entende que a verdadeira abundância começa de dentro para fora. Aqui, você continuará desvendando os segredos das leis do sucesso, aprendendo com a sabedoria temporal de mestres como Napoleão Hill e a profundidade dos Salmos e Provérbios. Sua jornada para uma vida extraordinária está apenas começando. Já desvendamos a ciência do agir como si e o papel da mente subconsciente na manifestação. Agora, para realmente colocar esse poder em ação e trilhar o caminho do triunfo, é crucial entender a diferença fundamental entre ter e ser. A maioria das pessoas passa a vida inteira focada no ter. Elas dizem: quando eu tiver mais dinheiro, eu serei feliz. Quando eu tiver o emprego dos sonhos, serei realizado. Elas acreditam que a felicidade e a realização são o resultado de ter algo. Mas a verdade é o oposto. Você precisa ser para ter. O foco não é no que você quer ter, mas em quem você precisa se tornar para ter o que deseja. Esse é o verdadeiro caminho do ser, a virada de chave no seu desenvolvimento pessoal. A identidade que você cultiva hoje é a que moldará o seu futuro. Uma pessoa com mentalidade de escassez e que age como vítima não pode manifestar a abundância e o triunfo que ela deseja. O universo não responde ao seu desejo, mas à sua vibração, à sua identidade. E a identidade de alguém que já tem o que deseja é o maior ímã para a realização. Para embarcar no caminho do ser, você precisa fazer a si mesmo perguntas profundas e corajosas. Não são perguntas sobre o que eu farei, mas sobre quem eu serei. Pergunte a si mesmo: quem eu sou quando tenho o que desejo? Se seu sonho é ser um empreendedor de sucesso,
Quem é essa pessoa? Como eu penso? Essa pessoa pensa com mentalidade de vítima ou de solução. Ela pensa em escassez ou em abundância. Ela vê problemas como obstáculos ou como oportunidades. Como eu ajo? Ela procrastina ou age com disciplina? Ela se comunica com clareza ou com insegurança? Ela cuida de sua saúde e energia? Como eu me sinto? Ela sente medo ou confiança? Ela sente ansiedade ou paz? Ela sente gratidão ou reclamação? O ato de agir como se já fosse seu é um ensaio mental e comportamental para a vitória. Você está praticando ser a pessoa que já conquistou o sonho, antes mesmo que ele se manifeste na sua realidade externa. E isso tem um efeito profundo no seu cérebro e na sua energia. Quando você incorpora a identidade do triunfo, sua linguagem corporal muda, sua voz fica mais firme, suas decisões se tornam mais claras, suas ações se tornam mais alinhadas ao seu propósito. O diabo da dúvida e da indecisão, que Napoleão Hill tão brilhantemente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, se alimenta do seu não ser. Mas quando você declara e age em sua nova identidade, você o neutraliza. Essa construção de uma nova identidade se alinha perfeitamente com os ensinamentos de Napoleão Hill sobre a fé inabalável e a autossugestão. A fé inabalável não é apenas acreditar no seu sonho, mas acreditar na pessoa que você está se tornando para conquistá-lo. E a autossugestão, que exploramos no bloco anterior, é a ferramenta que você usa para imprimir essa nova identidade em seu subconsciente. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E a mente só pode acreditar plenamente quando a identidade que ela projeta é a do sucesso. Vejamos um exemplo prático. Digamos que seu sonho é se tornar um líder inspirador, mas hoje você se sente inseguro e com medo de falar em público. Em vez de esperar ter o cargo de líder para agir como um, você começa a agir como um líder agora. Você se veste como um líder, fala com a clareza de um líder, e oferece soluções em vez de reclamar de problemas. Sua linguagem corporal muda. Você levanta a cabeça, sorri e anda com confiança. Você se oferece para liderar pequenas reuniões ou projetos. A cada pequena ação de agir como si, você está reforçando a sua nova identidade e se tornando a pessoa que já é um líder. Sua fórmula da autoconfiança não é mais uma busca, mas um resultado das suas ações diárias. O caminho do ser é o caminho para o sucesso que não é um destino, mas uma jornada. Você não está esperando que o triunfo o encontre, você está se tornando o triunfo. Ao alinhar seu ser com o seu ter, você ativará as leis do sucesso a seu favor, atraindo as oportunidades, as pessoas e as circunstâncias que te levarão a manifestar a vida extraordinária que você já criou em sua mente. Essa é a verdadeira magia da manifestação. Já entendemos o poder de agir como si e a importância de se tornar a pessoa do seu sonho. Mas, se a sua nova identidade é o mapa para o triunfo, a força que move você em direção a ele é a fé inabalável em ação. Sem ela, o mapa é apenas um pedaço de papel. A fé não é uma emoção ou uma esperança vaga. É a certeza absoluta de que o seu sonho já é real, mesmo que a sua realidade externa ainda não o reflita. Ela é o motor da manifestação que te liberta da paralisia e te impulsiona para frente, em total alinhamento com as leis do sucesso. Para a maioria das pessoas, a fé é algo que se tem em relação a algo que ainda não se concretizou. É um espero que dê certo. Mas para os mestres da manifestação, a fé é o ponto de partida. É a convicção de que já deu certo no plano espiritual e que a manifestação física é apenas uma questão de tempo e de ação. Essa certeza inquestionável é o que te diferencia da maioria. É o que te permite persistir quando as circunstâncias são desfavoráveis e a dúvida sussurra em seus ouvidos. A conexão entre a fé inabalável e a ação inspirada é um dos pilares mais importantes de Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill. Para Hill, a fé era o elixir que anima e dá vida e poder ao pensamento. Ele ensinava que a fé, quando combinada com autossugestão e um propósito definido, tem o poder de transformar o desejo em sua equivalente espiritual e entregá-lo à inteligência infinita para que se materialize. O ato de agir como si é a expressão máxima dessa fé. Você não espera que a ação gere a fé. Você age a partir de um lugar de fé, e essa ação inspira mais fé, criando um ciclo virtuoso de manifestação e sucesso. A fé inabalável é, portanto, o antídoto mais poderoso para o medo e a dúvida, que são os maiores ladrões de sonhos. O diabo da incerteza,
que Napoleão Hill tão lucidamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, se alimenta da sua hesitação. Ele próspera quando você duvida do seu potencial, quando tem medo do fracasso ou do julgamento alheio. Mas a fé, a convicção de que você está no caminho certo e que a sua nova identidade de triunfo já é real, é o escudo que te blinda contra esses ataques. Você não tem mais medo porque sua fé é maior que o seu medo. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade atemporal. Eles nos convidam a confiar plenamente em um poder superior e a agir com prudência e diligência. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a essência da fé em ação: fazer a sua parte com excelência e entregar o controle do resultado a uma força maior, sabendo que essa confiança é o que guiará seus passos para o sucesso. Vejamos um exemplo prático. Digamos que seu sonho seja um dia comprar uma casa incrível, mas a sua realidade financeira hoje está longe disso. Uma pessoa sem fé diria: é impossível, não tenho dinheiro suficiente, e os preços só sobem. O diabo da dúvida a paralisaria. Mas você, que entende o poder da fé inabalável em ação, faria o seguinte: você agiria como se já fosse o dono daquela casa. Você não se endividaria, mas começaria a se comportar como uma pessoa financeiramente responsável que tem a casa dos sonhos. Você faria pesquisa sobre a casa que quer, se imaginaria morando nela, visitaria bairros que se encaixam no seu sonho. Você trabalharia com um novo propósito e uma nova energia, porque a sua fé no sonho já o faz sentir a recompensa. Sua ação não é mais por necessidade, mas por inspiração. Você passaria a acreditar que as oportunidades financeiras surgirão, os caminhos se abrirão, e a casa será sua no tempo perfeito. A sua fórmula da autoconfiança é a certeza de que a fé e a ação, juntas, criam a realidade. A fé inabalável em ação é o que te dá a capacidade de persistir diante dos desafios, de se levantar depois de uma derrota temporária e de continuar a agir com a certeza de que o seu triunfo é inevitável. Ela é a ponte entre a sua identidade de sucesso e a manifestação da sua abundância, uma força que move o universo para trazer para você o que já é seu. Já entendemos que a fé inabalável é o motor da manifestação. Mas, como, na prática, você nutre e fortalece essa fé, especialmente quando a realidade externa parece dizer o contrário? A resposta está em um dos rituais mais poderosos que os grandes mestres da manifestação e do triunfo praticam: o ritual de visualização e sentimento, o verdadeiro ensaio mental da vitória. Esse não é um ato de fantasia ingênua, mas uma técnica cientificamente comprovada de reprogramação mental que alinha o seu subconsciente com o seu propósito. O conceito é simples, mas sua aplicação é revolucionária. A sua mente subconsciente não diferencia o que é real do que é imaginado, como já vimos. Quando você visualiza seu objetivo com detalhes, e mais importante, sente a emoção de já ter conquistado, você está enviando uma mensagem clara e poderosa para o seu cérebro. Você está dizendo a ele: essa é a nova realidade. Prepare-se para ela. Essa prática, quando feita diariamente e com consistência, cria novas trilhas neurais e fortalece a convicção de que o seu sonho é não apenas possível, mas inevitável. Napoleão Hill, em seus ensinamentos, não falava de visualização apenas como imaginar. Ele enfatizava a necessidade de combinar a imagem mental com a emoção. O sentimento é o combustível que dá vida à visualização. Visualizar o seu sonho sem sentir a emoção de já tê-lo é como ter um carro de luxo, mas sem gasolina. Ele parece bonito, mas não vai a lugar nenhum. Mas quando você se permite sentir a alegria, a gratidão, a paz, a certeza e o triunfo que viriam com a realização do seu objetivo, você está ativando as leis do sucesso a seu favor, transformando o invisível em visível. O diabo da descrença, que Napoleão Hill tão brilhantemente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, tenta a todo custo minar esse ritual. Ele sussurra que é perda de tempo, que é bobeira, que você deveria estar agindo em vez de sonhar. Mas o que ele não quer que você saiba é que esse ensaio mental é uma das ações mais poderosas que você pode tomar. Ele prepara sua mente para o sucesso, afasta a negatividade, aumenta sua fé inabalável e te torna mais sensível às oportunidades que a vida te apresenta. A visualização e o sentimento são a sua fórmula da autoconfiança em ação. Como praticar esse ritual? Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire fundo algumas vezes. Em seguida,
Comece a visualizar seu objetivo com riqueza de detalhes, como se você estivesse assistindo a um filme sobre a sua vida. Se seu objetivo é financeiro, visualize-se vendo os números na sua conta bancária. O que você sente? Gratidão, alívio, alegria? Se seu objetivo é a sua casa dos sonhos, imagine-se caminhando pela casa, tocando as paredes, sentindo a paz e a alegria que ela traz para você e sua família. Se seu objetivo é um novo relacionamento, visualize-se vivendo momentos de amor, conexão e cumplicidade. Sinta a alegria de ter alguém especial ao seu lado. O segredo, como já mencionei, é sentir. Sinta a emoção do triunfo no seu corpo, na sua mente, em sua alma. Permaneça nesse estado por alguns minutos, e então, libere a visualização com a certeza de que ela já é sua. Essa prática, quando feita diariamente, reprograma o seu subconsciente, alinha sua energia e atrai a abundância para a sua vida. Essa prática se conecta profundamente com as frases de Napoleão Hill sobre o poder da mente subconsciente. Ele ensinava que, ao se alimentar a mente com pensamentos e emoções positivas, ela se torna um poderoso ímã para o que se deseja. O ritual de visualização e sentimento é a forma mais eficaz de fazer isso. Ele cria uma harmonia entre a sua mente consciente, o que você quer, a sua mente subconsciente, que começa a trabalhar para você, e a inteligência infinita, que orquestra o universo para o seu bem. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível compreende que a manifestação não é apenas sobre trabalho árduo, mas sobre alinhamento. E o ritual de visualização e sentimento é o que te coloca nesse alinhamento. Ele te liberta da ansiedade do quando e do como, porque a sua fé e a sua mente já estão operando a partir do eu já sou. E a partir desse estado de ser, a abundância e o triunfo fluem para você de forma natural e sem esforço. Já entendemos que a visualização e o sentimento são a base para a manifestação. Mas, para realmente solidificar a sua nova identidade de triunfo e programar o seu subconsciente, é fundamental dar um passo que para muitos é invisível, mas que tem um poder gigantesco: assumir a linguagem do triunfo. Suas palavras não são apenas sons, elas são sementes que você planta em sua mente e no universo. E a forma como você fala sobre o seu sonho, sobre si mesmo e sobre a sua realidade molda o seu destino. A maioria das pessoas fala sobre o seu futuro no condicional: eu queria ter mais dinheiro, se eu tivesse um emprego melhor, seria bom se eu fosse mais confiante. Essa linguagem do se e do queria é a linguagem da escassez, da dúvida e da ausência. Ela reforça sua mente subconsciente de que a sua realidade atual é a única possível e que o seu sonho é algo distante, que talvez nunca se concretize. Essa é a linguagem que o diabo da dúvida e da indecisão, que Napoleão Hill tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo, quer que você use para se manter na inércia, longe do seu propósito. O triunfo tem uma linguagem diferente, e essa linguagem é a do presente e da certeza. É a linguagem que você usa quando você age como se já fosse seu. É a linguagem das afirmações positivas. Em vez de dizer eu queria ter mais dinheiro, você diz eu sou um ímã para a riqueza e a abundância. Em vez de seria bom se eu fosse mais confiante, você afirma eu sou uma pessoa confiante, e as pessoas se sentem seguras em minha presença. Essa não é uma mentira, é uma declaração da sua intenção, um comando para o seu cérebro e para o universo. Napoleão Hill, em seu clássico Quem Pensa Enriquece, dedicou um princípio inteiro à autossugestão, que é a forma como a mente subconsciente é influenciada. As afirmações positivas são a ferramenta mais poderosa para a autossugestão. Hill ensinava que, ao repetir com emoção e fé o que você quer ser e ter, sua mente subconsciente aceita essa nova verdade e começa a trabalhar para torná-la sua realidade. É a fórmula da autoconfiança em sua mais pura expressão. Você fala, você ouve e seu cérebro age de acordo. Vejamos um exemplo prático. Digamos que seu objetivo seja ter um novo emprego. A linguagem da dúvida faria com que você dissesse: ninguém vai me contratar. Não tenho experiência suficiente. O mercado está difícil. Essa linguagem te mantém no medo e na vitimização. A linguagem do triunfo faria com que você dissesse: eu sou um profissional altamente qualificado. Eu atraio as oportunidades certas para minha carreira. O meu emprego ideal já está me procurando. Essa linguagem te coloca em um estado de espírito de poder, de abundância e de certeza, ativando as leis do sucesso a seu favor. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam o poder das palavras e do pensamento,
O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E essa crença é fortalecida pela forma como você se comunica consigo mesmo e com o mundo. Os Salmos e Provérbios também nos ensinam sobre a importância das palavras. Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Suas palavras têm o poder de criar ou de destruir sua realidade. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível compreende que a manifestação não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você é. E a linguagem do triunfo é o reflexo mais visível da sua nova identidade. Ao falar o que você quer ser, você não apenas inspira a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Sua confiança se torna contagiosa, e as pessoas são atraídas por quem irradia essa energia de certeza e de sucesso. Em suma, assumir a linguagem do triunfo é um passo crucial para o seu desenvolvimento pessoal. É a escolha consciente de falar com o seu destino como se ele já fosse uma realidade. Ao fazer isso, você libera o poder da sua mente subconsciente, afasta o diabo da dúvida e da indecisão, e alinha sua energia com a abundância e o triunfo que você está prestes a manifestar. Sua voz se torna o comando que o universo segue, e suas palavras se tornam o mapa que te leva à vitória. Já mergulhamos na ciência da mente, na nova identidade, na fé inabalável e na linguagem do triunfo. Agora, para que todo esse poder mental e verbal se manifeste em resultados tangíveis, é crucial entender a diferença entre dois tipos de ação: a ação forçada e a ação inspirada. A maioria das pessoas age a partir de um lugar de escassez e desespero, e é por isso que se esforçam tanto sem ver os resultados. Os mestres da manifestação agem a partir de um lugar de abundância e inspiração, e é por isso que as coisas parecem fluir para eles sem esforço. A ação forçada é impulsionada pela ansiedade, pelo medo do fracasso e pela necessidade de controle. É aquele esforço brutal, incessante, que te leva ao esgotamento. É tentar vender um produto com desespero, é buscar um relacionamento por carência, é trabalhar horas extras porque você tem medo de ser demitido. Essa ação é baseada no não ter e na falta. Ela emite uma vibração de necessidade e de escassez que, por sua vez, atrai mais do mesmo. O universo não responde ao seu esforço, ele responde à sua energia, e a energia da ação forçada é de medo. A ação inspirada, por outro lado, flui naturalmente de uma mente que já se sente próspera e realizada. Ela nasce do seu alinhamento com a inteligência infinita e com a sua nova identidade de triunfo. Não é sobre lutar, é sobre seguir um impulso, uma intuição, uma ideia que surge de um lugar de calma e certeza. É como uma flor que desabrocha em direção ao sol. Ela não se força, ela simplesmente segue sua natureza. A ação inspirada é o resultado de uma mente que já se sente abundante e que, por isso, é capaz de agir com paixão, criatividade e alegria. Para Napoleão Hill, a ação organizada era um pilar fundamental da lei do triunfo. Mas, em seu livro mais profundo, Mais Esperto que o Diabo, ele também nos alerta para as armadilhas do diabo da preocupação e do controle. Ele queria que você se sentisse à mercê das circunstâncias, sem o poder de agir com fé e confiança. A ação inspirada é o antídoto para essa armadilha. Ela é a prova de que você não está mais tentando controlar o como e o quando, mas está aberto para as oportunidades que surgem, sem a necessidade de forçar a porta. Essa abertura para as oportunidades é crucial. Quando você está em um estado de ação inspirada, você se torna mais sensível às sincronicidades. Uma conversa com um amigo, uma notícia na internet, um impulso para ir a um lugar específico, tudo isso pode ser uma porta aberta pelo universo. Mas se sua mente está ocupada com a ansiedade e a ação forçada, você simplesmente não percebe esses sinais. Sua energia está focada na luta, e não no fluxo. A fórmula da autoconfiança é fortalecida quando você vê as leis do sucesso operando a seu favor de formas que você não planejou. Vejamos um exemplo prático. Duas pessoas com o objetivo de conseguir um novo emprego. Ação forçada. A primeira pessoa, desesperada, envia 100 currículos por dia, aceita qualquer entrevista, e se sente cada vez mais ansiosa e sem esperança a cada não que recebe. Sua energia é de necessidade. Ação inspirada. A segunda pessoa, que já age como se tivesse o emprego dos sonhos, faz a sua parte, prepara um currículo excelente, se qualifica, mas confia no processo. Ela se sente bem-sucedida agora, e por isso, a energia que ela emite é de confiança e de poder. Ela recebe uma intuição de ligar para um antigo contato,
que lhe apresenta uma oportunidade que nem sequer estava no LinkedIn. Ela vai para a entrevista com a postura de eu sou a pessoa certa para esta vaga, e não de por favor, me contrate. O resultado é claro. A segunda pessoa atrai o emprego que ela quer, não o que ela precisa. Porque sua ação foi inspirada por uma mentalidade de abundância, não por uma mentalidade de escassez. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam essa ideia. O medo da crítica rouba o homem de seu espírito de iniciativa e destrói sua força da imaginação. E a ação inspirada é a prova de que você não tem mais medo, pois sua fé é maior que sua dúvida. Em suma, a ação inspirada é a ponte entre o seu mundo interior de triunfo e a sua realidade externa de sucesso. É o reconhecimento de que, ao se alinhar com a abundância que já reside em você, você se torna um canal para que as bênçãos fluam em sua vida. É o caminho para uma vida que não é sobre lutar, mas sobre fluir, guiado pelas leis do sucesso e pela sabedoria temporal que encontramos nos Salmos e Provérbios. Já aprendemos a agir com inspiração, a vibrar na frequência do triunfo e a nos comportar como se o nosso sonho já fosse uma realidade. Mas, mesmo com toda essa sabedoria, a vida tem uma forma peculiar de nos testar. E é crucial que a gente encare o teste de realidade, os desafios, os contratempos e os chamados fracassos temporários. Como você mantém a mentalidade de eu já sou quando o mundo exterior parece gritar que você ainda não chegou lá? A resposta a essa pergunta é o que separa os sonhadores dos verdadeiros realizadores. A vida não é uma linha reta em direção ao sucesso. Ela é cheia de desvios, de obstáculos e de portas que se fecham. A maioria das pessoas, ao se deparar com uma evidência contrária ao seu sonho, um não de um investidor, uma demissão, um projeto que não decola, desiste. Elas veem o fracasso como um ponto final, não como uma vírgula. E, nesse momento, o diabo do desânimo e da descrença, que Napoleão Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, se instala em suas mentes. Ele sussurra que a crença de agir como se era apenas fantasia, que não deu certo, e que é hora de voltar para a realidade. Mas os mestres da manifestação entendem que o fracasso temporário não é um sinal para parar. É um sinal para persistir. É uma oportunidade de provar a si mesmo e ao universo que a sua fé inabalável é mais forte que as circunstâncias. A capacidade de transformar a derrota em vitória é um dos princípios mais poderosos da lei do triunfo de Napoleão Hill. Ele acreditava que em cada adversidade, em cada revés, há a semente de um benefício equivalente ou maior. E essa semente só pode ser encontrada por aqueles que se recusam a aceitar a derrota como definitiva. Lidar com esses fracassos temporários exige uma postura mental de campeão. A primeira coisa a fazer é não permitir que a emoção do momento domine a sua perspectiva. Não negue a dor ou a frustração, mas não se afogue nela. Reconheça-a, sinta-a, aprenda com ela e siga em frente. Pergunte-se: o que essa situação me ensinou? O que eu posso fazer de diferente? Qual nova ação inspirada eu posso tomar? Essa abordagem de aprendizado, em vez de vitimização, te coloca de volta no controle do seu desenvolvimento pessoal. A sua fórmula da autoconfiança é forjada no fogo da adversidade. A confiança que nasce de nunca ter sido testado é frágil. Mas a confiança que nasce da experiência de ter caído e de ter se levantado é inquebrável. Cada fracasso superado é um degrau que te leva para mais perto do seu objetivo e te torna a pessoa que você precisa ser para sustentar o seu triunfo. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a persistência e a resiliência. O fracasso temporário não significa que você é um fracasso, apenas que você ainda não foi bem-sucedido. E o sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite desculpas. Vejamos um exemplo prático. Você está agindo como se já fosse um palestrante de sucesso. Você se preparou, visualizou e conseguiu a oportunidade de dar a sua primeira palestra. Mas, no dia, o microfone falha, ou a audiência parece desinteressada. Uma pessoa com mentalidade de fracasso diria: isso é um sinal para eu desistir. Eu não sou bom o suficiente. Mas você, com a mentalidade de eu já sou, faria o seguinte: você não se afogaria no desespero. Lembraria que o fracasso é temporário e que a sua identidade de sucesso não depende dessa experiência isolada. Você analisaria o que deu errado, a falha técnica, e o que poderia ser melhorado, a forma de se conectar com a audiência. Você agiria com inspiração, buscando um mentor, lendo um livro sobre como lidar com o público,
e se oferecendo para uma nova palestra, com mais sabedoria e confiança. Você teria fé inabalável de que o seu triunfo é inevitável, e que essa experiência foi apenas um teste, um desvio, para torná-lo um palestrante ainda melhor no futuro. Em suma, o teste de realidade é a oportunidade de provar a si mesmo que a sua fé, a sua nova identidade e a sua ação inspirada são verdadeiras. É a certeza de que o universo, ou a inteligência infinita, está orquestrando os eventos não para te punir, mas para te fortalecer e te preparar para o triunfo e a abundância que já são seus. É viver a vida com a certeza de que a vitória é garantida para aqueles que se recusam a desistir e que veem o fracasso como um trampolim, guiados pela sabedoria dos salmos e provérbios que nos ensinam a confiar e a perseverar. Já navegamos pela ciência da mente e pelos desafios do teste de realidade. Agora, é hora de culminar essa sabedoria em seu impacto mais grandioso e duradouro, a construção de um legado. O verdadeiro triunfo que você manifesta ao agir como se já fosse seu não é um fim em si mesmo. Ele se transforma em um farol, uma fonte de inspiração para que outras pessoas também acreditem no poder de seus próprios sonhos e no seu potencial de manifestação. Pense no mundo em que vivemos, onde a descrença e o pessimismo são tão comuns. Em meio a esse cenário, uma pessoa que vive a verdade do agir como se destaca. Sua energia, sua confiança e o seu sucesso se tornam um testemunho vivo de que é possível transformar o invisível em visível. Sua jornada, com seus desafios superados e suas vitórias manifestadas, se torna a prova irrefutável de que a mentalidade e a ação alinhada com a fé inabalável funcionam. Você não precisa pregar, você vive a mensagem. Essa é a forma mais poderosa de inspirar. Essa inspiração que sua vida gera é um pilar para o desenvolvimento pessoal de muitos. Pessoas são naturalmente atraídas por quem irradia a energia de quem já conquistou. Elas perguntam: qual é o seu segredo? Como você conseguiu? E a sua história se torna a resposta, um mapa que guia outros para o caminho do autoconhecimento, da fé e da ação inspirada. Essa é a essência do que Napoleão Hill, em seus ensinamentos, chamava de serviço útil. A lei do triunfo de Hill não se limita a conquistas pessoais. Ela se manifesta plenamente quando seu sucesso e a sua jornada servem para elevar a vida de outras pessoas. Sua abundância e seu triunfo se tornam uma ferramenta para o bem maior. O diabo da descrença, que Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, tenta a todo custo nos fazer acreditar que somos ilhas. Mas o legado do agir como se demonstra o oposto. Ao se conectar com sua própria inteligência infinita e manifestar seus sonhos, você se torna parte de algo maior, e essa conexão te capacita a impactar de forma significativa. Sua vida se torna uma prova viva de que a vulnerabilidade de sonhar e a coragem de agir são, na verdade, a sua maior força. Você mostra que a vida não precisa ser uma prisão de circunstâncias, mas uma jornada de criação contínua. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a maior recompensa vem do serviço e da contribuição para a humanidade. O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele que consegue que as pessoas façam as maiores coisas. E, ao viver uma vida de manifestação, você inspira as pessoas a fazerem as maiores coisas por si mesmas, a terem a coragem de assumirem o controle e de buscarem o seu próprio triunfo. Os salmos e provérbios nos convidam a viver com sabedoria, a ser diligentes e a buscar a luz. Eles nos lembram que a vida é um presente e que cada dia é uma oportunidade de crescimento. O provérbio 11h25 também diz: a alma generosa prosperará, e quem rega será regado. Ao viver o triunfo que você manifestou, e ao regar a esperança nos outros com a sua história, você cria um ciclo virtuoso de abundância que retorna a você e se espalha, construindo um legado que continuará a tocar vidas muito além da sua existência. Em suma, a verdade de AJA como se já fosse seu te convida a construir um legado inestimável. Não é apenas sobre os objetivos que você alcançará, mas sobre a pessoa que você se tornará e a história que você viverá. É a certeza de que, ao se alinhar com a sua identidade de sucesso e agir com fé, você está pavimentando o caminho para um triunfo que é completo, significativo e eterno em seu impacto, deixando uma marca de inspiração e poder que beneficiará as gerações futuras e que reflete a mais alta expressão do desenvolvimento pessoal. O seu sucesso pessoal se torna um testemunho público da verdade que está por trás de toda grande realização. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre AJA como se já fosse seu, um mergulho profundo nas leis do sucesso mais poderosas para o seu triunfo em todas as áreas da vida. Percorremos um caminho que nos mostrou que agir como se já fosse seu é ciência, não fantasia,
que o foco não é no que você tem, mas em quem você se torna, que a fé inabalável e a visualização são o motor da manifestação, que a linguagem do triunfo e a ação inspirada criam a sua realidade, que os fracassos temporários são apenas testes para sua convicção, e que o seu triunfo se torna um legado que inspira e liberta outros. Cada um desses pontos, ecoando a sabedoria de mestres como Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece e suas inspiradoras frases Napoleão Hill, é uma peça vital para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, olha, de nada adianta ter esse conhecimento inestimável em suas mãos se ele não for aplicado. O poder de agir como se já fosse seu não é uma teoria para ser debatida. É uma prática diária, uma decisão consciente que tem o poder de transformar seus sonhos em realidade. É a hora de você parar de sonhar com a vida que deseja e começar a construí-la. Você está realmente pronto para se libertar da mentalidade de escassez, para silenciar o diabo da dúvida e da indecisão que Napoleão Hill nos ensinou a combaterem mais esperto que o diabo, e para manifestar a vida extraordinária de sucesso e propósito que você nasceu para viver? Se a resposta ressoa com um sim, profundo e verdadeiro dentro do seu ser, então eu tenho algumas perguntas provocativas para você. Qual foi a maior virada de chave que você teve hoje sobre o poder de agir como se? Aquela que fez um clique poderoso na sua mente. Qual sonho você decide agir como se já fosse seu a partir de hoje? Seja honesto e direto. Como seria sua vida daqui a um ano se você estivesse vivendo plenamente essa verdade? O conhecimento que você adquiriu neste vídeo, essa clareza sobre como a mentalidade e a ação moldam o sucesso e a abundância, é um tesouro que poucos possuem e que pode revolucionar sua existência. Não o deixe esquecido. Abrace-o, internalize-o e, o mais importante, faça dele o seu guia em cada um dos seus passos. Você tem em suas mãos não apenas um mapa, mas a própria bússola para navegar os desafios da vida com autoconfiança e propósito, aplicando os ensinamentos atemporais dos Salmos e Provérbios e as leis do sucesso para um triunfo que é completo, significativo e duradouro. Se você sentiu essa mensagem tocar fundo na sua alma, se quer continuar desvendando os segredos do desenvolvimento pessoal e as estratégias para o triunfo com a sabedoria dos grandes mestres e a força da manifestação, faça o seguinte agora mesmo. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo para que ele alcance e inspire ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos mistérios da mente, da fé e nos caminhos para uma vida verdadeiramente extraordinária.